A Santa Bárbara FM passa a transmitir a audiência pública. Som. Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a 5ª audiência pública de finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2018. Agradeço a presença da senhora Raquel Compagnou, secretária municipal de Fazenda, e registro a presença dos Paulo Monaro, Carlos Fontes, Celso da Bicicletaria, Felipe Sanches, doutora Germina, Jesus Vendedor, Alex Baker, o membro da comissão Marcos Rosado e o relator Isaac Motorista. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nesta audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Compagnou, secretária municipal de Fazenda, está nessa oportunidade representando o senhor prefeito municipal e quem usará da palavra para a exposição ao que, após as perguntas, serão feitas. Com a palavra, a secretária Raquel. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o vereador Joel, presidente desta comissão de finanças, o vereador Isaac e vereador Marcos Rosado, membros da comissão de finanças. Cumprimento também os vereadores aqui presentes, Alex Baker, Felipe Sanches, Celso da Bicicletaria, vereador Carlos Fontes, vereadora doutora Germina, vereador Jesus e vereador Monaro. Cumprimento também os funcionários da Câmara, os funcionários da Prefeitura e os presentes. Estamos aqui para fazer a apresentação dos dados do primeiro quadrimestre de 2018, de acordo com a Lei Complementar 101. Então, são os recursos dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril que representam o primeiro quadrimestre. O primeiro quadro trata das receitas arrecadadas pelo município no primeiro quadrimestre. Das receitas correntes, nós tínhamos uma previsão de R$ 525.076.737,60. Desse valor, foi arrecadado no primeiro quadrimestre R$ 192.424.564,64. Desse valor, tem-se a deduzir o recurso que é retido do Fundeb, que soma R$ 15.208.467,09. As receitas de capital arrecadadas no período são de R$ 15.393.999,64. As receitas correntes, nós temos principalmente as transferências correntes, que somam 116 milhões, seguida das receitas tributárias, 50 milhões. E depois as receitas de serviço, 17 milhões. Nós podemos verificar nesse quadro a dependência do município de recursos transferidos pelo Estado e pela União, né, que são as transferências correntes. Dentro dos recursos que o próprio município administra, que é a parte tributária, é 50 milhões. Então, a gente pode ver que menos da metade das receitas correntes são as que o município tem autonomia para majorar, né, ou para tributar. As demais são de transferências.
A receita de capital já foi dita. Então, nós temos um total de R$ 193.200.648,12. Nas despesas, as despesas liquidadas, o total de despesas empenhadas no quadrimestre foi R$ 252.868.580, uma previsão de R$ 572.738.000. Essas despesas empenhadas, grande parte delas vão ser liquidadas durante o exercício, né? Elas se referem, além das despesas dos meses, também aos contratos. As despesas liquidadas em 2018, corrente, R$ 142.819.334,11. Despesas de capital, R$ 19.764.246,93. Total da despesa liquidada, R$ 163.282.317,67. Aí as despesas por funções. Das despesas empenhadas, o maior recurso é de saneamento, R$ 62.393.000. Saúde, R$ 59.768.000. E depois tem a educação, R$ 41.321.000. Aí o total, que é o mesmo do quadro anterior, né, de R$ 252.868.000. A formação da receita corrente líquida, ela é importante porque ela faz base para as despesas com pessoal, aos financiamentos, né? Então, é importante ser analisado a composição dela. O total da receita corrente líquida nesse quadrimestre soma R$ 482.561.602. Ela é dividida do período de maio a dezembro, que somou 226 milhões, e de janeiro a abril, 255 milhões. A receita corrente líquida, ela não tem só como base o quadrimestre, mas ela traz os últimos 12 meses. Então, são 4 meses desse mês, 8 meses do mês passado, 4 meses desse ano, 8 meses do ano passado. Resultado primário. Entre as receitas fiscais, somaram R$ 192.430.000. As despesas fiscais, R$ 160.181.000. O resultado primário de R$ 17.358.538. Resultado nominal. O resultado nominal, ele somou nesse bimestre R$ 28.579.321,43. Nos demonstrativos de resta a pagar, nós tínhamos inscritos nos exercícios que constam de inscritos de exercícios anteriores, R$ 2.048.000. Em 31 de dezembro de 2017, R$ 66.889.000. Desse total, foi pago R$ 54.861.000. Tem um saldo de R$ 14.076. Processados. Os não processados tem R$ 193 só inscrito de exercícios anteriores. Em dezembro de 2017, R$ 7.180.000. Tem um saldo atual de R$ 18.118.000. Saldo total. As despesas com pessoal. As despesas com pessoal nesse quadrimestre, elas representaram 51,84% do total da receita corrente líquida do município. Nós reduzimos dos 54%, mas ainda estamos dentro do limite prudencial, que é 51,3% da receita corrente líquida. São os quadros, né, que nós apresentamos na audiência. Eu gostaria de abrir para as questões da Comissão de Finanças. Pela ordem, presidente. Agora a gente vai abrir a palavra para os vereadores. Pela ordem de inscrição, o vereador Felipe Sanches.
Senhor presidente, senhores vereadores, a presidente da mesa, composta hoje pela Comissão de Finanças, Joel, seus membros, Isaac e Marcos Rosado, a todos os demais vereadores que estão presentes hoje, Celso da Bicicletaria, Carlos Fontes, Germina, Jesus, Paulo Monaro. E também a todos os outros vereadores que se fazem representados através de seus assessores, que estão aqui em plenário hoje. Uma boa tarde a todos. Bem, eu queria primeiro já começar, nem dentro de um questionamento. Até falo que meus questionamentos se limitaram muito no sentido de, até mesmo no sentido do pedido que eu vou fazer agora. Eu queria pedir a secretária, Raquel, e a todas as pessoas que compõem a secretaria, que pudessem disponibilizar essa planilha, esses demonstrativos que foram entregues para nós agora, a um período anterior, para que nós pudéssemos, pelo menos, dar uma olhada. Digo isso porque eu, na Secretaria de Saúde, nos foi encaminhado na quarta-feira, e ainda, diga-se de passagem, cerca de 95 laudas. É um número razoável se a gente for examinar ainda mais números aqui que a gente pega, e se for fazer realmente o devido exame, ele leva um tempo, que não é somente a quantidade de páginas, mas assim, que cada linha aqui representa. Então, eu queria aqui deixar esse pedido já feito, sei da correria, do trabalho de todos na secretaria. Eu só queria observar que o vereador Joel, antes do início da sessão, fez essa indagação e solicitou que pelo menos no dia anterior, porque o nosso não são tantas laudas como o da saúde, então acredito que no dia anterior dê para... Se possível, fosse uma semana antes, porque... não dá. Não, porque a gente, para fazer audiência, a gente fecha o quadrimestre, aí tem todo um processamento das informações que a gente tem que fazer até chegar nessas poucas folhas, mas... Dentro do horário, porque não adianta vir no dia anterior também, 6 horas da tarde, porque aí não vai adiantar nada. Vamos um tempo razoável que vocês possam visualizar antes. Ter um bom senso. Até porque nós fomos aconselhados por outros órgãos também que fazem o controle externo, sobre a questão de exames, até mesmo por órgãos técnicos que competem à Câmara. Então, dentro do quadro que foi nos apresentado, da planilha da Secretaria de Saúde, nós encaminhamos para que a Controladoria da Casa fizesse o exame e também o jurídico da Casa. Todos eles vão pedir um tempo hábil para que possam olhar, até mesmo porque são setores, Vossa Excelência participa, é membro efetivo, concursado, sabe como é que funciona também a correria do dia a dia. Eu peço também não somente para eles, porque nós acabamos nos encaixando, não somente para nós, é que nós acabamos nos encaixando dentro dessa agenda. O problema é que são os funcionários também efetivos que têm o seu programa, a sua programação, têm o seu cronograma, que hoje nós, até mesmo por contarmos com pessoas capacitadas e eficientes, nós hoje nos damos o dever de passar para que eles também façam sua opinião técnica, até mesmo porque eu não sou técnico da área contábil, igual a senhora que conhece muito, isso daqui tem que ser dito, trabalha muitos anos no poder público e na área contábil já há muitos anos, uma pessoa nova, mas começou cedo. Mas até mesmo para que a gente possa ter também esse respaldo dos órgãos competentes da Câmara, dos órgãos técnicos da Câmara, que possam nos dar mais também, não segurança, eu acredito que a Prefeitura tem feito da melhor forma possível, mas para que haja uma segurança também a todos os vereadores dentro da opinião. E também, eu acredito, que se fosse possível a disponibilidade até mesmo para a população saber quando está chegando, ou até mesmo um conselho que doa à Câmara, para que possa divulgar a partir do momento do recebido, deixar no site da Câmara, para que possa, então, as audiências públicas realmente ter o seu efeito legal, que é a participação da população. Então, dessa maneira, nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que estão no plenário, mas muitas pessoas também que nos acompanham através da rádio, e possivelmente vários vereadores durante o percurso dos questionamentos possam ser que sejam indagados por munícipes através do seu contato, através da internet, e assim por diante. Então, eu deixo aqui esse pedido dentro do tempo. A gente verifica um prazo razoável, que assim, para a gente é sempre justo, porque nós temos que encerrar o mês para emitir os relatórios. Mas a gente tenta conciliar com vocês, conversando através do Joel, que representa aqui a Comissão de Finanças, a gente chega num prazo que seja razoável, tanto para nós, que fazemos, como para a Câmara. Sim. Tá?
Então, acho que é um pedido meu, quero aqui, então, até parabenizar o vereador Joel e a comissão toda que fez esse pedido anterior, não tinha conhecimento do pedido pelo vereador, e para ver que não é somente um apelo meu, e sim de toda a Câmara, para sentir-se mais segura, até mesmo no procedimento da audiência pública. Teria muito mais questionamento se tivesse recebido antes. Tanto é que a saúde acabei fazendo poucos questionamentos. O Carlos Sontos que está falando que eu fiz alguns, mas foram poucos. Exatamente. Mas, dentro do pouco que a gente pôde observar agora aqui da explicação, até para que fique mais claro, né, nem acho que uma forma de questionamento, e sim uma forma de aprendizado. Hoje eu aprendi sobre a questão da audiência de saúde. Nós vamos sempre aprendendo, e tenho muito para aprender ainda, conheço muito pouco. Mas, dentro do que eu vi agora aqui, eu queria entender sobre a questão, primeiro, a questão de concessão de empréstimos. Nós não tivemos nenhuma despesa com os créditos de financiamento, ou seja, todos os empréstimos foram requeridos pelo município até então, não foi nenhuma parcela paga, por isso que não houve despesas nesse caso Não, do empréstimo. Você está olhando o da despesa, né? A Mas, página... isso, aí, né? Uhum. Então, amortização da dívida, 2.041.000 liquidado até agora. Tá, mas e a despesa de capital com concessão de empréstimos? Ela seria o quê, então? Aonde você está olhando isso? É que não está numerado as páginas, né? É nesse mesmo quadro? Não, lá... Deixa eu numerar as páginas, fica mais fácil. Não. Isso. É a página 8. Página 8. Tá. No Exatamente. resultado primário. Porque então. ali, vamos colocar lá, despesas correntes, então despesas de capitais. Nós tivemos ali, o que seria aquele concessão de empréstimo, para que eu possa entender, tá? Zerado ali naquele sentido. 0,0. Deixa eu ver. Na qual linha Esse que daí está? Na linha de Jesus. Concessão de empréstimos ali? Tá vendo que a gente zerou? Isso. Eu estou olhando a receita, desculpa, é um para frente. Aqui, no caso da despesa, concessão de empréstimo, seria no caso do município disponibilizar empréstimo para algum. É que os quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles são padrão, tanto para a União, Estado e município. Então, o mesmo quadro que o município usa é o quadro que a União usa, o Estado usa. Então, no caso, se nós tivéssemos uma agência de fomento que o município disponibilizasse empréstimos, né, que não é o caso, não acontece, nem nunca vai acontecer, porque o município não tem essa figura, seria colocado ali, mas não é. O recurso de pagamento de amortização de dívida está lá naquele segundo quadro da despesa de amortização. Não, porque eu vi o quadro de amortização, acho que deu 2,5 milhões, se não me engano, agora não lembro aqui. A previsão de 2,5 milhões de amortização, né? Que é amortização de dívida na página 4. 2,41 liquidado até o momento. Liquidado até o momento. Foi a dotação atualizada de 2.500, mas o liquidado até o momento 2,41. Isso. Então eu tinha visto aqui, mas aquela concessão ali, por isso que eu estava até bom perguntar para que eu entendesse ali. Que divergiu, aí eu vi a questão, né, de despesas lá e zero em concessão, Aí entende-se que não houve amortização no pagamento. Não. Então, são coisas diferentes. Ali a concessão como se fosse, vamos supor, se o município disponibilizasse empréstimo para fizesse um empréstimo pessoal ao funcionário. Por exemplo, mas como não tem, o município não tem essa figura, sempre vai parecer zerado. Por isso que ele zerou ali. Isso, vai parecer sempre zerado. Aí a gente tem a questão da dívida consolidada, certo? Essa dívida consolidada que nós temos aqui até o saldo de 31/12, em 42.107.010,62, certo? Dentro dessa dívida consolidada aqui, até dentro dela, eu não consigo entender um pouco o que seria dívidas anteriores, vamos supor, dívidas que vieram lá de trás. Aqui é feito... é uma consolidação da dívida, certo? Isso, é feito
como o próprio nome diz, né? Consolidação. Se tem tudo de recurso que o município tem, de recurso em caixa, com os compromissos assumidos até o momento. Então, entre os recursos que o município tem disponíveis e aqui se está falando de 31 de dezembro, né? Menos o que ele tinha de restos a pagar, por exemplo, daria uma dívida consolidada de 42.107.000. 42? Que é o dívida consolidada que você está falando em cima, né? Isso. Que esses relatórios são todos relatórios padrão, que eles puxam, tem o layout que é do Tribunal de Contas e da Secretaria de Fazenda, né? Tá. Eu queria também, só para terminar aqui, também não vou ser cansativo e também não vou deixar para os demais vereadores perguntarem, né? Mas eu não sei, tinha alguma coisa que já estava nesse... Eu só tenho mais uma só para fazer? Então, tá bom. É sobre a questão aqui. Nós temos a despesa com folha. Despesa, na verdade, não é com folha, é com pessoal, certo? Sim, no último quadro. Dentro desse despesa com pessoal, na onde eu encaro a questão de impostos desse pessoal, eles estão englobados dentro com essa despesa ou não? Está numa planilha? São todos os compromissos que são referentes a pessoal, eles se encontram aqui, nesse limite de 51,84. O que não entra aí, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, que hoje a gente tem uma despesa de quase 2 milhões por mês de vale alimentação, que no ano somam aí mais de 20 milhões, esse valor não entra lá no percentual de despesa com pessoal, embora seja uma despesa que vem, né, da origem de pessoal, mas ela não entra aqui no cálculo. Aqui é salário e encargos. Sim. Aí, sobre a questão de encargos, que eu queria, porque como ele está aqui de uma forma, dentro de um globo geral, a minha pergunta seria o seguinte: hoje, dentro da dívida que nós temos consolidada, nós temos encargos que estão dentro dessa dívida, ou as dívidas que nós temos referentes a encargos, elas estão dentro do montante que já foi pago? Dentro do valor de dívida, hoje nós devemos a Previdência Social, que seria o INSS? Não. Se devemos de que ano? Devemos desse ano? Devemos dos mandatos anteriores? Tem mais ou menos uma ideia sobre isso? Quando a gente fecha os dados, tanto no final do ano, em dezembro, quanto mesmo no quadrimestre, a gente sempre tem um volume grande de despesa com pessoal que passa de um mês para o outro, porque a nossa folha de pagamento é sempre paga no 5º dia útil, né? E, então, todo encerramento, tanto de mês, de bimestre, como de ano, ele passa com um volume grande de despesas com pessoal, porque tem, por exemplo, a folha de pagamento de dezembro, que é paga em janeiro, né? Além disso, nós temos, né, a título a longo prazo, parcelamentos de débitos passados também. Tem parcelamentos de INSS, por exemplo, que são de muitos anos, né? Então, nas duas situações ocorre, tanto nessa virada sempre de mês, a gente tem um apagar grande de pessoal, como a gente também tem esse parcelamento que tem de muito tempo também. Certo. Mas vamos supor aqui, no caso, os encargos que são descontados para o empregador, no caso, ao funcionário. Dentro desses encargos, quando o município não fez o pagamento, ele fez o desconto ou não fez o desconto do funcionário? Não, quando é feito o desconto, é repassado. Então, nunca houve situações que, vamos supor, o município fez o desconto, mas não fez o repasse do pagamento. Então, se a gente pegar, não vai ter nenhum falta de pagamento do INSS por parte do município como empregador. Que foi retido e não repassado, não. Isso, lógico, na gestão que em qualquer momento. Ou em qualquer momento para trás. Não, estou dizendo que não acontece, né? Não. Quando é retido, a gente tem que fazer o repasse. Não, eu só estou perguntando porque às vezes, não sei, aconteceu, reteve, mas não fez o pagamento lá e aí se renegociou a dívida, tal, alguma coisa do tipo. Então não existe... Não, de retido não tem parcelamento. De retido não pode parcelar. Por isso. Acho que eu não sei. Mas então, é somente isso. São só essas perguntas só. Pela ordem de inscrição, o vereador Marcos Rosado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Raquel.
demais vereadores. Raquel, eu vou ser mais breve que o Felipe, pode ter certeza, tá? Eu concordo com ele com relação à planilha chegar um pouco antes para a gente poder analisar. Você já falou com relação ao tempo, né, ao problema que vocês têm de fechamento também para estar apresentando, fazendo essa audiência para a gente. Mas se você sentir que é possível e conseguir fazer isso para a gente, facilitaria um pouco mais, para que a gente pudesse vir mais preparado, não para estar questionando, mas para estar entendendo melhor e elaborando até, inclusive, perguntas antes, para a gente conseguir debater e esclarecer os pontos que a gente precisa esclarecer. Com relação à minha pergunta, nós sabemos que dentro da lei de responsabilidade fiscal, o município precisa manter os salários com o pessoal na faixa dos 54%. Eu notei aqui que nós estamos 2,16 pontos abaixo, na última planilha, no último slide, abaixo desse percentual. Esse percentual, durante o ano, ele vai aumentando, só para que eu entenda melhor. Por exemplo, nós teremos agora um aumento, um reajuste salarial, acredito, que vai ser a partir do próximo pagamento. Então, esse percentual hoje, abaixo dos 54%, ele vai ter esse acréscimo a partir de agora, sim, a partir desse meio do ano, praticamente? É assim que funciona? O limite de despesa com o pessoal, o máximo é 54 e tem um limite prudencial que o tribunal pede, né, que é esse 51,3, que fica abaixo aí da linha dos 54. Então, o município ele tem que estar abaixo do 51,3. Abaixo do 54, ele não tem sanção. Está dentro, o limite é 54. Então, hoje nós estamos dentro, né? Mas prudencialmente se indica que deve ser menos de 51,3. Historicamente, o primeiro quadrimestre ele é menor porque tem um volume maior de receita. O IPTU, por exemplo, se arrecada a maior parte no início do ano. Então, se você comparar o primeiro quadrimestre com o último, dá uma grande diferença, porque o volume de receita se concentra no primeiro quadrimestre e o volume maior de despesa no último, que é o 13º. Então, por isso tem essa variação, né? Mas o nosso trabalho é tentar manter sempre, pelo menos, dentro dos 54, mas o trabalho a menos de 51,3. Obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador Carlos Fontes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a mesa, Joel do Gás, presidente da Comissão de Finanças, também os membros, Marcos Rosado e também o Isaac, motorista, cumprimentar a secretária Raquel, aos vereadores que aqui estão presentes, a população, os jornalistas, o funcionário da casa, nossa boa tarde. Bom, eu vou fazer aqui, acho que 10% dos questionamentos do Felipe, somando na comissão da manhã até agora, uns 10% só. A primeira é o seguinte: nós recebemos ontem aqui servidores da área da educação, onde eles vieram aí fazer uns questionamentos com relação ao repasse de 1,69, né, que foi o projeto que o prefeito mandou para casa, e também com relação à cesta básica de alimentos. Eu queria saber da Raquel, porque, secretária, eles saíram daqui porque o vereador não tem poder nenhum de aumentar o salário de ninguém, né? Não tem poder de aumentar salário, não tem poder de aumentar a cesta básica. Nós somente temos aqui a nossa função, além de fiscalizar e votar projetos, sim ou não, né? E são duas perguntas. Primeiro, a prefeitura teria condições de dar acima de 1,69 aos servidores municipais? E segundo, teria condições de aumentar de 464 para R$500 a cesta básica de alimentos? Vereador, quando o município elaborou o projeto de lei,
esse projeto foi antecedido de conversa com o sindicato. Nós poderíamos ter solicitado o parcelamento, como tem sido feito nos últimos anos. Poderíamos, considerando a lei de responsabilidade fiscal, ter feito um reajuste menor, mas optamos, como nos outros anos, de repor para o funcionário o índice inflacionário. Então, antes de propor o projeto de lei, nós fizemos o estudo na tentativa de fazer algo que fosse diferente. Mas não é possível. Por quê? O município, quando a inflação estava quase 10% ao ano, ele concedeu essa inflação para o funcionário. Né? Então, hoje, o funcionário tem o salário atualizado, em alguns anos em que pôde até mais do que... Teve até algum ganho real, mais do que a inflação. Só que hoje, quando o índice está abaixo, o município tem que aplicar o mesmo índice. Quando ele estava quase 10%, foi quando o município deu essa reposição. Hoje ele está dando o índice que está... Até porque o que ele vai receber pela sua receita é esse índice, né, que vai ser trabalhado. O IPTU, por exemplo, ano passado, foi reajustado de acordo com a inflação, que foi baixa também. Né? Então, se nós dermos mais do que a inflação, nós vamos ter problema com as nossas receitas. Então, não é possível, e nem pode por conta da lei de responsabilidade fiscal. Com relação ao Vale Alimentação, é a mesma coisa. O município tem uma despesa todo mês de quase 2 milhões. Individualmente, né, quando a gente fala individualmente, dá-se a impressão de que o valor não é tanto. Mas quando a gente olha no total, hoje já tem quase 2 milhões de despesa por mês, que são todos os meses, que é do Vale Alimentação. Então, mais do que a inflação também não é possível, para que seja garantido esse benefício que ele continue, né? Correto. E também, secretária, foi falado na imprensa local e também dos 4 cantos da cidade com relação ao balanço que aponta a dívida de 104 milhões da prefeitura, que supera os 104 milhões. A gente, não é nossa área com relação a números, porque a gente não é formado para isso, eu, no meu caso, é outra formação. Mas, para entender, realmente, a prefeitura tem essa dívida de 104 milhões que foi passada para a população, ou esses números aqui são números irreais? Como que funciona isso? Nós vamos analisar, acho que a gente tem que ter prudência e analisar tanto a parte dos compromissos como a parte dos recursos que o município tem também, né? Então, acho que talvez não tenha sido verificado na oportunidade. Mas é importante dizer que o município também dispunha de recursos no seu caixa. O município tem recursos que são financiamentos a longo prazo e que vem cumprindo com o pagamento das parcelas. Então, eu acho que tem que se analisar no total. Né? O que acontece é que o nosso município, como eu disse na apresentação, nós temos uma dependência muito grande de transferências do Estado da União. Por exemplo, a nossa maior receita é o ICMS. Né? E a gente acaba ficando muito vulnerável à mudança da economia. Né? Quando a gente tem um município que tem as suas receitas tributárias que prevalecem, você tem o IPTU, que você tem autonomia para... É óbvio, né, que considerando toda a regra e de autorização legislativa e tal, mas assim, está dentro do município a regra. Né? Você tem o ISS, que é um município que tributa, né, o ITBI. Agora, como nós dependemos de recursos, principalmente de fora, qualquer mudança nos atinge com muita força, né? Que nem o reflexo disso mesmo que está acontecendo nesse momento, a gente não consegue nem imaginar. Então, é muito difícil até você falar que vai se comprometer com uma despesa maior, sendo que a gente não sabe nem o que vai acontecer, quantas indústrias estão paradas por conta disso que está acontecendo agora, né? E a gente não consegue nem mensurar quanto nós vamos sofrer com isso. Né? Então, esperamos que não seja tanto, mas a gente não sabe, né? Porque acaba diminuindo, e aí não produz, não paga imposto, não retorna para o município. Né? Então, a gente acaba ficando muito vulnerável mesmo a essas mudanças na economia. Tá, então, na verdade, o que foi passado aí pela imprensa, pelas redes sociais,
não é 104 milhões. Não, eu acho que, assim, quando a gente se propõe a analisar um documento, a gente precisa ter a clareza de verificar todas as informações, né? Não só... Qual seria hoje, secretário, mais ou menos? Depende da forma com que a gente vai analisar, né? Mas eu posso dizer que aquele número não é real. Não é real, assim, no contexto do que se é colocado, né? Tá certo, obrigado. Comprometi, senhor presidente, eu perguntei somente 10% do que o nosso amigo vereador perguntou. Gostaria também de registrar a presença do vereador Gustavo Bagnoli. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Paulo Monaro. Senhores vereadores, né, mesa, Joel, secretária Raquel. Secretária, eu vou também fazer das minhas palavras a palavra do Felipe quanto à falta de tempo de nós ao menos, né, deixa eu vir para cá, né, para olhar para a secretária, que é o Felipe, quanto ao tempo hábil para a gente analisar, né, a gente também não sou um profundo conhecedor de números, né, mas a gente dá uma arriscada também, só que é impossível pegar um balancete desse aqui, né, uma peça dessa e analisar ou fazer perguntas assim, antes, só se essas perguntas já vierem, né, engatilhadas. Então, como não é no meu caso, as perguntas ficam meio nulas. Eu só queria pegar o gancho do Fontes para dizer o seguinte, né, que a senhora disse sobre a dívida, a possível dívida, né, que saiu na imprensa de 104 milhões. A senhora, em momentos, disse que não pode chegar nesse número ou pode chegar nesse número. É isso? Foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, que quando nós analisamos um balanço, a gente não pode analisar só o passivo, por exemplo, da forma como que está sendo colocado, né? Que é importante que se coloque os recursos que o município tinha, né, naquele momento, e também os compromissos a longo prazo que não são débitos vencidos, né? Que tem o seu prazo longo de pagamento. Foi isso que eu disse. O comprometimento financeiro da nossa prefeitura, a gente vê aí, né, pelos números, né, que não são poucos, né, é complicado. Nós fizemos alguns requerimentos, né, desses requerimentos, onde nós solicitamos informações sobre qual o montante da dívida com empresa prestadora de serviços, né, e mesmo a secretaria pedindo mais 15 dias de prazo, e quando vem a resposta, vem uma resposta totalmente que não cabe no contexto, né, de analisar, né. A secretaria me responde 4 perguntas em uma só e mais 2 perguntas em outra, né, respostas. Então, irei refazer esse requerimento, como eu disse, não tem como a gente analisar, não tem como a gente formatar uma pergunta quanto a isso. Então, solicito, né, junto com os demais vereadores, que já solicitaram também com a presidência, né, que possa ser mandado um pouquinho antes, para que a gente possa consultar outros contadores também, outros técnicos, para que nós possamos analisarmos junto essa peça, tá? Vereador, eu queria só dar uma licencinha, só um pouquinho, que assim, nós não fizemos nada diferente da forma com que a gente habitualmente faz. Como vocês estão solicitando nesse momento, eu já me dispus a combinarmos um prazo razoável, tanto para nós como para a Câmara, para estar disponibilizando antes os documentos, não tem problema nenhum. Só não trouxe antes, porque, como de costume, a gente sempre fez dessa forma. Mas não tem problema nenhum em a gente disponibilizar antes, tá? Sem dúvida, secretária, é que os questionamentos que fizeram, acho que para cada um dos vereadores, quanto aquele número, né, que apareceu, isso faz com que nós, né, solicitemos isso. Por isso que eu só estou reforçando. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Jesus Vendedor, vice-presidente. Boa tarde, senhor presidente, Joel do Gás, dessa comissão, secretária Raquel, colegas vereadores, público presente.
Bem, a gente entende que essa é uma pasta muito difícil, porque tem que um pouco mais de 500 milhões, né, para cuidar de toda a cidade. E entendo e imagino que a secretária ela segue ordens de superiores para poder, talvez, aplicar, ou seja, aonde deve aplicar o dinheiro, aonde deve usar, ou aonde tem que ver como prioridade no momento. E parabenizo também pelos trabalhos, só que eu queria fazer, acho que umas 3 perguntas aqui. Uma delas é referente às contas públicas de 2017, do balanço, que até o momento elas não estão publicadas no portal da transparência do site da Prefeitura Municipal. Eu queria saber qual o motivo, né, de não estar ainda publicado. Tá. Nós já finalizamos os relatórios e vamos estar colocando, acho que hoje, no máximo amanhã na feriado, acho que hoje ainda deve estar no site. Mas, assim, a gente já cumpriu com o que estava na Lei de Responsabilidade Fiscal, fizemos a publicação das informações no prazo e fizemos audiência pública, né? Nós tivemos realmente uma questão com os relatórios de balanço, com a consolidação, porque além dos da Prefeitura, a gente faz a consolidação da Câmara e do DAIR, mas agora estão prontos, então a gente vai estar disponibilizando. Mas não compromete a análise das contas, porque a gente fez a publicação do relatório de gestão fiscal e do relatório de execução orçamentária. Entendi. A senhora fala no TSE, né? No TSE? Não, tanto no site, né, a gente coloca, como no jornal, e nós fizemos a apresentação aqui também. Então, assim, porque assim, não só o balanço, né, representa as contas, mas tem como que a gente está fazendo hoje, né, que nós estamos cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, expondo os números. Então, eu estou dizendo que essas informações de 2017 já estão disponíveis já dentro de um bom tempo até. Entendo. Mas o motivo, porque se tem esses números se já tem esses números em mãos, o porquê que não já foi publicado, né, anteriormente? Não, foi só uma questão de emissão de relatórios mesmo, mas porque as informações que vão para o balanço são da mesma origem que essas que a gente usa para fazer essas apresentações também. Então, foi uma questão só de consolidação mesmo dos relatórios. Legal. E também sobre a CND do município. O município tem a CND e ela está válida? Com relação à CND do município. Do qual? Qual o CND? Do Fundo de Garantia a gente tem em ordem, né? Do Fundo de Garantia está em ordem. Dos tributos federais, nós fizemos um novo pedido. Estamos nesse período aí de revalidação da que a gente tinha, estava vencida. Então, nesse período, a gente está revalidando a certidão. O município, então, está, no momento, sem a CND? Do Fundo de Garantia a gente tem, e a de tributos federais a gente está pedindo. Referente às contas, o vereador Carlos Fontes citou, sobre matérias que saiu de 104 milhões, né, que tem a dívida, são números que estão no portal da transparência, que são números que talvez nem todo mundo entende e fica claro, porque tem dívidas a curto prazo, dívidas a longo prazo. Ou seja, essa conta realmente, essa dívida de 104 milhões, ela existe. Ela existe por quê? Porque contas a longo prazo existe e contas a curto prazo existe. Certo? Ou não? Assim, primeiro que 104, né, que é o que foi considerado que é o passivo do município, ele representa menos de um quinto do orçamento.
Segundo, que lá consta, como eu disse, financiamentos que são a longo prazo e que dentro do exercício o município tem o compromisso de honrar com as parcelas, que é o que é feito. Outra questão, ali tem, por exemplo, a folha de pagamento, né, de dezembro, que é paga no 5º dia útil do mês seguinte. Então, ele consta lá como uma obrigação, porque a folha ela é encerrada no dia 30 de todo mês, de dezembro, no caso, e ela tem o pagamento, a obrigação até o 5º dia útil, né? Então, todo ano sempre vai constar essa folha de pagamento. Quanto maior a folha de pagamento, maior o valor que vai constar ali. O contraponto disso também é o que o município dispõe de recursos, né, no seu ativo, como recursos em caixa, tem a dívida ativa mesmo, que se a gente conseguisse melhorar a sua arrecadação, refletiria diretamente na melhoria de serviços mesmo para a população, né, e de honrar o compromisso. Então, assim, quando a gente faz uma análise, é importante que a gente faça do todo, né, e não só de uma parte específica. Entendo. A questão da receita do nosso município, a senhora pode nos afirmar que o município ele fechou com déficit ou com superávit? E qual o valor, né, em percentual e em reais? Que aqui nós viemos para falar... Desculpa, nós estamos aqui para falar do quadrimestre. Você quer que eu fale do quadrimestre ou do... Porque a gente estava voltando... Do ano passado. Ah, tá. Então, assim, com relação às receitas, o município... Desculpa. Por exemplo, receita de capital. A gente tem arrecadado uma quantidade inferior ao que está previsto no orçamento. Por quê? A gente, com essa crise toda, a gente tem tido um contingenciamento do Estado e da União com relação à disponibilização de recursos. E a gente sempre tem que ter também no orçamento uma previsão do que a gente vai buscar de recursos. Então, esse valor sempre vai ser maior do que de fato acontece, porque a primeira coisa que é verificado quando se vai buscar um convênio é se tem previsão orçamentária. Se não tiver, não adianta nem pedir, né? Então, a gente sempre coloca. O que a gente já ajustou na audiência da LDO, eu até comentei isso. Para o ano que vem, a gente até deu uma ajustada nesse valor, porque, como o ano que vem é primeiro ano de um novo governo estadual e federal, nós estamos com uma expectativa um pouco menor de convênios e de recebimento de capital. Então, a nossa receita de capital, historicamente, ela não concretiza aquilo que está orçado. Analisando as receitas correntes, então. Das receitas correntes, a gente tem sido muito seguro na previsão orçamentária. Por quê? Desde 2015 para cá, a economia está muito instável. Então, não adianta a gente fazer grandes previsões e não se concretizar. Então, a gente tem feito orçamentos bem seguros, mas a nossa maior dificuldade, como eu disse, é pelas transferências, porque nós já verificamos que, ao longo, por exemplo, de 4 anos, nós perdemos quase 60 milhões de recursos de receitas correntes. Então, isso influencia diretamente, né, nas contas e na dificuldade, porque a gente não tem deixado de prestar serviço, né? Acho que isso é importante a gente analisar, porque com toda essa dificuldade, enquanto outros municípios fecham postos e tal, a gente tem tentado manter, né, mantido os que nós temos e ainda buscado atender a população que aumentou a demanda por serviços, tanto de saúde como educação, nesse período de crise. Mas não é fácil, porque os recursos são poucos, mas a nossa luta no dia a dia é para manter, porque é o que a população espera também, né? Porque já está muito difícil, né, com esse desemprego e tal, se não tiver, ele não for num posto de saúde e não for atendido, como é que faz, né? Então, a gente procura cuidar de tudo. Não é fácil, né? Nós temos a nossa arrecadação per capita, se nós analisarmos da região, é a menor. Nós temos a arrecadação per capita menor da região. Então,
Não é fácil, nós temos uma demanda grande de serviços, mas vamos na luta, vai dar tudo certo. Assim, eu vendo os números, eu concluo, né, a senhora me corrija se estiver errado, que a gestão atual, ela gastou mais do que ela arrecadou. Isso eu acho que não é certo e pode ser perigoso, porque já que o país passa por um momento difícil, de crise, difícil em todos os aspectos, e financeiro mais ainda, eu acho que eis a razão para que coloque realmente os pés no chão e para que tenha um real e muito sério planejamento para não ocorrer esses tipos de risco de gastar mais do que arrecada. Como o senhor disse que analisou, o senhor deve ter visto que o volume de despesa que o município tem maior se concentra nas despesas correntes, que se dão principalmente com a despesa com o pessoal, né, que é a folha de pagamento, e as outras despesas para manter o serviço público. Por exemplo, compra de medicamento, despesas com serviços. Então, o maior volume de despesas do município é das despesas correntes. Então, para que exija grandes cortes, é necessário uma redução do serviço, que, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado, porque a população precisa também do atendimento, né? E, se nós compararmos o nosso atendimento com o de outras cidades, a gente vê que a gente consegue manter a qualidade. Óbvio que a gente busca isso, né? Sempre uma melhora na arrecadação. Foi feito grandes cortes na despesa, foram revistos contratos, diminuído contratos de aluguéis, por exemplo. Então, muitas ações para redução de despesas nós fizemos. Só que isso tem um limite também, né? Como a gente vê que, se a gente somar o que a gente gasta com vale transporte e vale alimentação, por exemplo, do funcionário, dá quase 60% dos gastos, né? E eu não acho viável que a gente faça mais cortes, né? A gente já reduziu. Tínhamos 4.400 funcionários, hoje estamos com 400 e pouco, né? Fizemos o PDV com a autorização aqui da Câmara, né? Que a gente sempre agradece, que vocês sempre são muito atenciosos nos projetos que são importantes também para as finanças públicas. Então, assim, muitas ações foram feitas, só que existe um limite também daquilo que não vai prejudicar o atendimento para a população, né? Outra pergunta é sobre a questão, a senhora comentou que a gestão atual ela usou o mesmo índice que está usando para dar aumento para os funcionários municipais, foi o mesmo índice que usou sobre o IPTU, né? E o índice, qual foi o índice que foi usado na CIP? Porque eu particularmente fiz um cálculo, deu mais de 15%, na verdade, CIP, deu 17%. Ela é reajustada pelo reajuste da energia, porque como é uma contribuição e ela tem a sua destinação específica, ela é para custeio da iluminação, como ela segue o mesmo índice do reajuste da iluminação, porque senão ela vai chegar um período que ela vai ficar incompatível com o custo da iluminação, se ela não for reajustada no mesmo índice, né? Sobre as despesas brutas com o pessoal, a gente tem os números e passa de 250 milhões. E é um número que me assusta, porque o nosso funcionário municipal, nós somos o município que menos paga, né? Ou seja, o funcionário público do nosso município é o que menos é remunerado. Outros municípios aí remunera de forma melhor. E são mais de 250 milhões. Nós temos um pouco mais de 4.000 servidores
e a maioria recebe um pouco mais de R$1.000. 1.500, né? Ou seja, eu entendo e imagino que a maioria recebe um pouco mais de R$1.000 a R$1.500, certo? Será que tem um número excessivo de comissionados? Bom você falar nesse assunto, né? Porque nós temos o menor índice de comissionados de, sei lá, não tenho dados oficiais assim do estado ou do país, mas nós temos, acho que se não me engano, não é minha área, mas 38 comissionados para 4.100 funcionários. Então, assim, o número é extremamente reduzido, né? Ou são horas extras? Oi? São horas extras também? Não, então, Ou na no verdade, é que a nossa receita aqui é baixa, né? Como eu já tinha dito. Se você fizer um comparativo com outras cidades, a nossa receita per capita ela é inferior. Então, como a despesa com o pessoal, o índice é calculado sobre a receita, o impacto ele gera bastante por conta da nossa receita. Se nós tivéssemos uma receita melhor, talvez o nosso índice hoje estaria numa situação mais favorável. Agora, o volume aqui de despesa é pela folha de pagamento. Nós temos 4.100 funcionários, acredito que metade disso, em torno de 2.000, é da educação. Salário de professor não é R$1.000, não tenho também informação precisa aqui, porque, né, mas não é R$1.000, né? Então, é por conta de todo esse volume que a gente tem de quantidade de funcionários mesmo, né? A senhora pode nos informar quanto que o município gasta com os comissionados atual? Eu não tenho essa informação aqui, porque não é a informação que a gente traz. É porque, assim, o nosso município... Mas não acredito que represente um grande número dentro desse valor, né? Porque por mais São que 38. nós colocamos aí 4.100 servidores, a R$2.000 fica um pouco distante de 250 milhões. E o nosso município arrecada 480 e poucos milhões, foi o ano passado, se não me falha a memória, foi esses números, né? Ou seja, menos de 500 milhões, mais quase 500 milhões. E ter um gasto de 252, ou um pouco mais de 250 milhões, é um valor muito alto. Então, a gente precisa saber onde realmente está sendo e para quem está sendo pago esse valor. Porque é o dinheiro público, né? É com folha de pagamento, não tem jeito. É com folha de pagamento mesmo, né? Nós temos 4.100 funcionários, temos metade praticamente na educação. Aí você pega a saúde, que também, né, são profissionais que eu não sei também precisar aqui o salário, mas não são salários de R$1.000, né? Então, dá esse volume. Garanto para você que, assim, a gente está muito abaixo daquilo que é a realidade, mas, assim, até porque é o que nós precisamos também para trabalhar. A gente não precisa, nesse momento, de mais do que isso. Para fazer outros cortes, a gente teria que reduzir, inclusive de efetivos, né? O que não é o caso, porque a maioria dos funcionários estão na educação e na saúde, que são as áreas que mais precisam de serviço, principalmente nesse momento de desemprego, de que as pessoas perdem seu plano de saúde porque perderam o trabalho ou porque não tem mais condição de pagar, né? Então, não tem como reduzir, né, mais do que isso. É sobre os servidores municipais, sobre esse aumento no Vale Alimentação de R$7, na minha opinião, mesmo entendendo que passamos por um momento difícil, financeiramente falando, R$7 é muito pouco. Se nós fracionarmos isso, R$7 no mês, em 30 dias, dá média de 30 centavos por dia. E vendo outros municípios que usou o mesmo índice e teve outros números em percentual. A Americana parece-me que usou o mesmo índice, mas usou 2,49. Nova Odessa usou o mesmo índice, parece que usou 2,7.
não sei, né, qual foi a lógica que eles usaram. Sim. E sobre o vale alimentação. Por que só R$ 7,00? Eu não vou poder dizer, é R$ 7,00 a diferença, está falando, né? Isso. Ah, tá. Então, com relação ao índice, eu acredito que todos adotaram o mesmo critério, o índice da inflação. O que acontece é que depende da database de cada cidade. O que eu sei, por exemplo, que a Americana não é a mesma database que a nossa. Então, vamos supor, se nós estamos 1,69, estamos reajustando com a database de 1 de maio. Quem tem a database 1º de janeiro usou um outro período, né? Então, o período que ele usou, vamos supor, ele está usando janeiro a maio do ano passado, nós já demos esse janeiro a maio do ano passado no índice do ano passado, né? Então, por esse motivo, a divergência dos índices, porque o que a gente usa é a database que é 1º de maio. A prefeitura, mesmo que o índice seja 1,69, a prefeitura poderia usar mais, ou ela é obrigada a usar realmente 1,69? Aí já fica até um contrassenso daquilo que você vinha me questionando anteriormente, perguntando sobre as despesas, por que a gente não diminui as despesas. Então, assim, mais do que isso, compromete, né, as despesas que hoje a gente já, como eu já disse, tem um gasto de quase 2 milhões por mês, que no ano passa de 20 milhões com o Vale Alimentação. Quando a gente analisa individualmente é uma coisa, mas nós, quando vamos propor um reajuste, a gente tem que analisar no total. Então, não é possível que seja dado mais do que isso que está proposto. Em outros momentos foi dado, mas nesse momento é importante que seja aplicado o índice da inflação, até para que não deixe de ser reposto, né, mas que fique dentro disso. Assim, poderia, mesmo que usasse esse porcento, esse índice de 1,69, não caberia ter um pouco mais de bom senso do prefeito municipal e dar, ou então repassar sobre a cesta. Ele se limita às informações e à legislação, né? Assim, nós, antes de, como eu já disse, elaborar o projeto de lei, a gente faz as contas e analisa o impacto disso, né? Então, mais do que isso, a gente não poderia absorver, né? O que foi proposto é o que o município consegue garantir aí para o funcionário, para que ele não fique sem o vale alimentação. Só para me encerrar, eu acho que a questão do impacto teria se fosse dado no piso salarial. Sobre o vale alimentação, eu acho que o impacto haveria também. Mas é uma despesa, né? É como a gente estava dizendo antes. Bem menor, né? Não, é uma despesa, é um valor, é uma despesa, né? Então, quando a gente assume um compromisso de um reajuste, a gente tem que analisar se aquela despesa cabe ou não, né? O que nós pudemos detectar na análise que fizemos é que o 1,69 caberia nesse compromisso com o funcionário. Ok. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora doutora Germínia. Gostaria também de registrar a presença do vereador Cláudio Perecim. Boa tarde, secretária. Boa tarde, presidente da mesa, Joel. Eu só gostaria de entender um pouquinho sobre esse Fundeb. Ela vem anual, né? E por que retido? É só para entender que eu vi aqui, ele entra aqui, deduções do Fundeb, então a prefeitura paga ainda imposto pela verba que é recebida? É assim, o Fundeb, né, é um fundo que é composto para a educação. Então, quando nós recebemos, por exemplo, o ICMS do Estado, do valor que vem para o município, já é retido 20% para compor o fundo do Fundeb, né? E depois nós recebemos esse recurso através de transferência por aluno, um número por aluno. Então, nós contribuímos de acordo com a nossa receita e recebemos de um valor de acordo com o nosso número de alunos.
Ah, então por isso que está deduzido. Isso, por isso está deduzido. Porque do valor que a gente recebe, por exemplo, do ICMS, tem que deduzir 20% que volta para compor o fundo. Mas já é retido na fonte, não tem nem opção de... já vem sem, já fica lá compondo o fundo. Entendi. Então, ali na outra página, na receita corrente líquida, quando coloca Fundeb retido, já é isso. Ah, entendi. Desconto. Entendi. Que depois ele volta por aluno. Entendi. Obrigada. Mais algum vereador? Gostaria de fazer uma pergunta, secretária, sobre o IPTU. A receita corrente líquida indica que de janeiro a abril de 2018 foi de 33 milhões, num total de 52 milhões 315. Eu gostaria de saber qual é o número, não sei se você tem exatamente, da inadimplência com o município. Muito provável que deve ser bem maior do que o município arrecada nesse período. Infelizmente, nós temos uma inadimplência grande ainda. Nós temos várias medidas que estamos tomando, mas uma delas que nós estamos começando esse ano é cobrar, inclusive, o IPTU do ano, né? Antes, sempre a gente tratava com as cobranças do que está já inscrito em dívida ativa, mas, a partir desse ano, nós estamos cobrando o contribuinte que tem parcelas em aberto do ano, né? O número, infelizmente, é grande ainda. A gente tem uma cultura complicada em Santa Bárbara ainda de inadimplência. Muitos deixam, às vezes, até para pagar no final do ano, mas o município precisa, durante o ano, desse recurso, né? Então, a gente tem feito novas medidas para diminuir essa inadimplência, que faz muita falta, esse recurso. Eu tive conversando com os profissionais aqui da casa e o número chega aproximadamente a 233 milhões, né? Então, imagino que a inadimplência com o município é maior do que o compromisso, né? Porque, às vezes, há uma confusão de compromisso com dívida, né? Então, a gente ouve muito de dívida da prefeitura, sendo que tem compromisso. Se você tem a folha de pagamento para ser paga e ela está sendo paga em dia, ela é um compromisso, ela não é uma dívida, né? Ela só se torna dívida a partir do momento se ela ficasse em atraso. Então, o compromisso de 104 milhões que a gente ouve falar que é uma dívida, a inadimplência é o dobro do compromisso que o município tem no ano. Então, a gente fica imaginando que se essa dívida fosse quitada, a gente teria uma receita bem maior e atenderia muito melhor na área de saúde, educação e as outras pastas, né? Se nós fizermos uma conta bem simples aí, 220 milhões de dívida ativa, no mínimo 15%, mas nunca acaba aplicando sempre mais do que isso na saúde, no mínimo aí 30 milhões seria mais para a saúde, né? Falando números bem baixos, porque a gente acaba aplicando bem mais. Mas é muito importante que a gente tenha ações para recebimento dessa dívida ativa, porque é ela que faz com que o município honre também os compromissos e que volte para o cidadão, né, o recurso que ele contribuiu, né, através do seu IPTU, por exemplo, que volte para ele em serviços, né? Em tempo, o vereador Alex Baker. Boa tarde a todos. Secretária, o Joel acabou de tocar num ponto aí referente à dívida atual na dívida ativa. A administração municipal estuda a possibilidade de ter um novo refis este ano ou próximo, nesses próximos meses, sabendo que o ano passado foi feito, porém a crise financeira de todas as pessoas que aconteceram no nosso país, talvez era o momento, talvez hoje as pessoas estão até um pouquinho mais equilibradas financeiramente. Tem algum estudo que possa ser feito novamente, o refis? Não, como eu disse, a gente está trabalhando para cobrar, na verdade, esses contribuintes que deixaram de pagar,
né, no momento oportuno. Inclusive, os do ano, porque assim já se passaram algumas parcelas, mas 3 parcelas, pelo menos, já tem contribuinte que não pagou nada, nenhuma parcela. Então, né, a gente quer conscientizar esse contribuinte que se ele começar a pagar agora, pelo menos, e quitar essas parcelas, não vai se acumular tanto, porque depois vai passando os meses e vira um volume maior, é mais difícil de honrar. Então, o nosso trabalho nesse momento é para conscientizar esse contribuinte e trazer ele para o pagamento dessas parcelas que ele não está honrando, pelo menos. Não seria interessante ter alguma coisa paralelo às duas situações? Eu acho que talvez para quem quisesse fazer o pagamento dos débitos, talvez seria o momento também propício. Ele paga com os encargos que ele tem que pagar, né? Porque, na verdade, se a gente pensar a dificuldade que o município tem por conta desses inadimplentes, né? Quanto de recurso a mais o município poderia ter disponível se ele tivesse cumprido com o seu papel, né? Porque é uma engrenagem, né? Cada um faz parte ali da engrenagem para fazer funcionar, né? Obrigado. Presidente, poderia só fazer uma colocação em cima do que foi falado agora pelo Alex? É só a título de colaboração? Para que a gente possa passar para as perguntas para o público, eu vou abrir a palavra para o Fontes fazer a indagação e o Marcos tem mais uma pergunta e depois a gente já passa para o público. Não só a título de colaboração, a gente tem observado em alguns municípios que têm adotado o IPTU premiado, ou seja, um projeto que vem beneficiar os bons pagadores. E alguns municípios tem diminuído muito a dívida ativa, porque as pessoas mesmo que deixam de pagar, ela acaba sendo estimulada por esse projeto de IPTU premiado, né? E acabam diminuindo a dívida com o município. Então, talvez seria até também aí uma alternativa da secretária, o prefeito pensar de criar na cidade um IPTU premiado. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Rosado. Obrigado. A título de colaboração também, assim como foi feito, como eu falei na parte da manhã, na audiência pública da saúde, para que a gente tenha esse compromisso também com o município, não com relação a também fiscalizar, mas ajudar, propondo ideias, alguma coisa nesse sentido, como eu havia falado de manhã. Eu volto a falar agora na audiência sobre as finanças com relação a informações. Nós temos na casa um corpo jurídico, um corpo contábil, o Alex, o Júnior. Na segunda-feira teve uma reunião do Fórum da Cidadania. O pessoal me convidou, já que eu faço parte da Comissão de Finanças, para falar exatamente dos 104 milhões, que é um número lá de 2016, mas obviamente é importante a gente estar analisando e a gente está revendo esses números, né? Mas é importante também a gente questionar, principalmente utilizando o pessoal que está aqui, para nos informar e nos esclarecer alguns pontos. Então, no momento que eu fui convidado para participar do fórum, eu peguei o balancete de 2016, visualizei os números, obviamente não entendi tudo, mesmo formado em administração com ênfase em finanças, eu tenho um pouco de conhecimento com relação ao balancete, mas eu não sou especialista. E o Alex, principalmente, né, juntamente com o Júnior, me esclareceram alguns pontos que me fez ir para essa reunião com mais segurança e eu consegui lá, talvez, esclarecer alguns pontos. Então, para que a gente tenha esse compromisso também, na hora que a gente souber de alguma informação ou sair alguma notícia com relação a alguma coisa relacionada à prefeitura, que a gente possa se esclarecer, né, e procurar informar a população da maneira correta, informando os números e não batendo apenas de um lado do balancete.
que ele sempre remete à balança, e uma balança tem dois lados, ele pesa o ativo e o passivo. Então, depois que a gente procura entender como funcionam os números, a gente consegue esclarecer melhor para a população. É nossa função fiscalizar, mas é nossa função esclarecer também para a população essas dúvidas que, obviamente, eles vão ter, e a gente tendo, a gente se esclarece e explica para eles. Só esse comentário eu gostaria de fazer. Abrimos a palavra às pessoas presentes que queira formular alguma pergunta. Se tiver alguém que queira formular alguma pergunta. Não tendo ninguém. Agradeço a presença da senhora Raquel Compagnot, que conduziu esta audiência, e aos demais vereadores e presentes. Encerramos essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Só queria agradecer, né, aos vereadores aqui presentes, né? A gente se sente muito honrado com a presença de vocês, porque acaba sendo um reconhecimento também do nosso trabalho, né? Porque é um trabalho difícil, a gente lida com os números, e os números são muito objetivos, mas eu agradeço, então, a atenção e a participação de vocês. Sempre a colaboração, quando tem um projeto importante também para as finanças, vocês têm sido muito prontos, né? E gostaria de colocar também a secretaria à disposição para quando precisarem, e estamos lá à disposição também para atendê-los, tá? Você ouviu pela Santa Bárbara FM a transmissão de audiência pública.